Na segunda-feira, uma idosa de 78 anos foi vítima de um atropelamento ocorrido no cruzamento das ruas Dona Altamira e João Evangelista de Lima, no bairro Vila Mendes, aqui em Varginha. Infelizmente, esse é mais um caso de imperícia ou imprudência que ceifou a vida de uma pessoa. No trânsito, o pedestre é sempre o mais vulnerável. E entre os pedestres, são os idosos e as crianças que precisam de mais cuidados. A cidade cresce e os problemas aumentam, como o registro de maior incidência dos acidentes de trânsito. Segundo este especialista em condução de veículos automotores, o respeito à vida e às regras de circulação nas ruas e avenidas podem sim garantir a convivência nos espaços urbanos. Nós temos que observar que o Código de Trânsito ele é de 97 e ele fala que o trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos e das entidades de forma geral garantir esse trânsito seguro. Então, quando a gente fala desse mundo caótico, dessa correria, todo mundo querendo as coisas mais rápidas possíveis em relação ao trânsito, por exemplo, o semáforo causa ansiedade, o pessoal fica apressado, por isso que muitas cidades estão adotando a questão da rotatória. Quando a gente vai para o condutor, a gente tem que imaginar que o condutor ele precisa entender o que é trânsito. E aí, trânsito é movimentação ou imobilização de pessoas, veículos e animais. Pessoas, quem são as pessoas? Crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiência ou não, idosos. O idoso ele faz parte do trânsito e tem que ser respeitado como tal e ser garantido a sua condução ali no veículo, tanto pelo Código de Trânsito quanto pelo Estatuto do Idoso. Agora nós temos que entender que o idoso ele tirou sim a sua habilitação, né, no Código de 1966, que durou até 1997. Então é um código revogado, com legislação revogada, com metodologia, com jeito de dirigir ultrapassado. Ele precisa sim adequar. Por isso que existiu em 93 para até 97 uma reciclagem, ou seja, uma atualização da legislação de trânsito e do primeiro socorro. Mas fora isso, cada condutor, pelo menos uma vez por ano, tem que fazer um curso de direção defensiva ou um curso de atualização da legislação de trânsito. Independente se é idoso ou não, mas falando especificamente do idoso, ele principalmente porque os movimentos ficam mais lentos, a questão da visão mais prejudicada, isso é um ciclo natural da nossa vida. E aí ele precisa entender, né, o seu comportamento, entender também o comportamento dele em relação ao trânsito. CNH de 10 em 10 anos até 50 anos, após 50 anos de 5 em 5, até 70, né? E depois de 70 anos de 3 em 3. Agora, o interessante, conforme a avaliação médica. Então, no momento que ele for fazer o seu exame, né, lá de avaliação médica, que é o famoso psicotécnico, o exame na clínica, ali o médico, o perito ali, ele vai verificar se essa pessoa precisa renovar a sua CNH todo ano, de 2 em 2 anos, ou que a legislação fala de 3 em 3 anos. Mas é sempre importante verificar a sua condição, o seu estado em relação à via. Tá? Em relação aonde que você vai dirigir, o momento que você vai dirigir, aquele momento que o trânsito está ali caótico, né, que é o horário de rush, horário de pico, ou se a via é mais movimentada ou não, e também a questão do seu veículo. A recomendação a motoristas e pedestres é prudência e respeito à vida em todos os momentos da convivência urbana. Isso é importante o pedestre saber, que mesmo na faixa, ele não tem a prioridade total. Ele tem que verificar algumas condições. Por exemplo, semáforo verde para os carros, vermelho para o pedestre, espera passar. O pedestre tem que verificar a questão de distância, a questão de visibilidade, a questão sua de segurança dele poder atravessar. Lembrando, regra básica de direção defensiva, ver e ser visto. Isso independente da idade, mas falando de idoso principalmente, porque o idoso ele tem uma demora ali para poder atravessar a via em relação a um jovem de 20 anos, de 20 e poucos anos. Por isso que a legislação, agora em 2022, ela também criou uma sinalização específica para estacionamento de idoso e regulamentação da questão da via, justamente vendo o quê? Estatuto do Idoso, que direito de saúde, direito à locomoção do idoso é prioridade na questão do ente público, então o ente já está olhando com um olhar diferente para esse público, o idoso. Respeito. Nós estamos aí entrando no maio, né, que a paz no trânsito começa em você. Então começa em mim, começa em todos nós que estamos aqui, que somos os usuários da via do trânsito. O artigo 26 do Código de Trânsito, ele fala isso.
todo usuário deve abster-se de todo ato que possa constituir perigo para o trânsito. Então, independente da legislação, é colocar empatia, colocar-se no lugar do outro, respeitar a vida. Que estamos fazendo a nossa parte, vamos continuar fazendo. Agora, neste momento, fazemos aí uma campanha educativa, ensinar para o motorista que se tem uma placa de pare, ou vertical ou horizontal, ele tem que parar. Se tem um sinal vermelho, o motorista tem que parar. Ele não pode beber no trânsito, ele sabe que não pode, mas nós temos que lembrá-lo que não pode através dessa campanha. O que não tem habilitação, ele não pode dirigir. E o que está acontecendo muito é isso. Então tem várias infrações e que realmente nessa campanha, de repente, nós poderemos amenizar a situação e conscientizar o motorista dos seus direitos e deveres. E por outro lado, a população também. O que a gente vê muito aí, o cidadão atravessando a rua com o celular ligado. Também está contribuindo para que o acidente aconteça. Então, o nosso propósito é fazer uma campanha forte e agora o Maio Amarelo, enfim, por esses próximos 60 dias nós vamos trabalhar nessa linha. Somente nos 2 primeiros meses deste ano foram registrados 294 acidentes de trânsito em Varginha, uma média de 5 acidentes por dia. Esse é um problema que deve ser enfrentado por todos, desde os órgãos e autoridades de trânsito até os motoristas. A União, o Estado e o município precisam ampliar esforços para intensificar a conscientização de toda a sociedade, assim como propõe o prefeito Verde. Só assim é possível reduzir o número de ocorrências e salvar vidas.